Olá, amigos, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente juntos para mais uma etapa, para mais um episódio do nosso Amigos de Fé Podcast. E hoje com um tema muito interessante: estilo de vida. Como assim? Estilo de vida. Aguarda um pouco que nós vamos estudar sobre isto nesse tema maravilhoso. E hoje eu tenho aqui comigo meu amigo pastor Danielson. Tudo bem? Tudo bem, pastor Leonir, que alegria, que prazer estar aqui contigo e com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Opa, pastor Danielson, a gente se conhece há uns 4, 5 anos, mais ou menos? 5 anos, eu acho. 5 anos, quando você era pastor em... Gravataí, eu vim assumir o distrito de Monte Belo, agora estou em Parobé, que mais pertinho, somos quase vizinhos, né? Quase vizinhos. Já né? dá para Logo buscar um sal emprestado, um açúcar. Deixa eu te perguntar uma coisa, o teu ministério iniciou aqui no Rio Grande do Sul ou iniciou em São Paulo e veio para cá? Você é paulista, né? Eu sou mineiro. Você é mineiro, rapaz, olha só. Sim, que legal. Todo mundo que participa comigo aqui acaba tendo alguma ligação com Minas. Teve já amigo de fé mineiro, sim. A esposa é mineira, pouco tempo teve o pastor Wellington aqui. Pastor Wellington, a esposa é mineira, pastor Fábio é mineiro. E ele também. Ele também, ela, a esposa também. Rapaz, eu tenho alguns colegas na faculdade que eu até nem gosto muito, viu? Que são mineiros. Mas se você quiser, eu tenho uma relação de pastores aqui no Rio Grande do Sul de Minas, inclusive o pastor Apolo Pastor Apolo também é mineiro. É mineiro. Não, então eu mudei meu cenário. Eu gosto dos mineiros. Beleza. Eu comportei em Uberlândia. Você é daquela região? Não, eu sou de BH, Belo Horizonte, né? Com mineiro é Belzonte, né? Mas já rodei ali um pouquinho, mas não conheço muito o interior de Minas. Presidente de um dos campos de mineiro estudou comigo. José Marcos. Esse eu já não conheço. Eu acho que é a Associação Central de Minas. José Marcos, era Zezinho. Ó a chance, hein, Leonir? Ó a oportunidade, hein? Não, deixa assim, deixa quieto. Você tá bem aqui no Rio Grande do Sul. Tua esposa é mineira também? Tua esposa é paulista? Não, a minha esposa é gaúcha. É gaúcha? Para agregar valor, né? Afinal, por que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não sabia. Eu comecei o ministério em São Paulo, né? Meu pai é obreiro, né? Já aposentado, né? Aposentou como preceptor no NASP São Paulo. E aí eu ali estudei a vida inteira ali, cresci, fiz faculdade de engenheiro coelho. E aí, quando me formei, vim trabalhar em São Paulo. Trabalhei ali em várias áreas, né? Mas quando eu estava trabalhando na capelania, no Colégio do Capão Redondo, minha esposa ela estava estudando nutrição ali no NASP. E aí a gente se conheceu, eu brinco que ela foi atrás do filho do preceptor, né? Ela descobriu que o preceptor tinha um filho solteiro e aí foi me procurar, né? Ela conta uma outra versão, né? Na realidade, você que foi atrás de uma gaúcha. Né? E aí depois de 5 anos de ministério em São Paulo, a gente já estava casado. Aí um gaúcho descobriu que ela tinha casado em São Paulo e falou assim: coitado desse camarada, tem que vir para o mundo, né? Tem que vir para onde, né, a coisa acontece. E já estou há 11 anos no Rio Grande do Sul. Você era da região da Missão, né? Lá da região de Juí. Isso. Daquela região. Você foi pastor por onde ali? Palmeira das Missões, Alegrete, Miraguaí. E aí de Miraguaí vim para Gravataí. Você sabe que aqui em Sapiranga tem mais gente desta região do que gente daqui de Sapiranga mesmo, né? E em Parobé também. Né? Vez ou outra, eu encontro os parentes daqueles que eu já fui pastor naquela região lá. Isso é bom ou ruim, né? Depende do que vem depois. Pastor, que bom tê-lo aqui comigo. O Arthur sempre falava em convidar você para estar aqui quando você estava... Propaganda enganosa do Arthur, viu? Quando você estava em Gravataí, o deslocamento é difícil para vir para cá. Agora você veio para Parobé, foi um dos que a gente primeiro convidou para estar com a gente aqui. Estamos felizes, agradeço honrados. Muito estar participando do nosso Amigos de Fé. Eu só queria fazer, como alguém que eu estudei comunicação na faculdade, eu queria parabenizar vocês. Se vocês que estão nos acompanhando imaginassem a estrutura que se tem, as pessoas que são envolvidas aqui, são gente que se dedica, então está de parabéns, pastor, toda a equipe está de parabéns, porque é uma iniciativa ousada e vocês estão fazendo com muita qualidade. Amém. Você fez comunicação? Eu fiz publicidade, propaganda e jornalismo. Rapaz, eu queria fazer publicidade e propaganda, viu? Não, é legal. Vale a pena, agrega muito. Eu já tenho autorização da obra, mas
não tem por correspondência ainda. Né? Então, quando tiver isso, com certeza vou estar entrando nisso. Bem, mas vamos lá agora. Eu até fiquei nervoso, né? Porque, meninos, aí, ó, Arthur, Gabriel, Luan, vocês estão vendo com quem estão lidando hoje, viu? Capriche lá na edição, Manu. Capricha em tudo, viu? O camarada entende, viu? A parte é só dos bastidores, né? Quando a gente vem pra frente das câmeras, a coisa muda. Eu sou aqui da frente das câmeras. Atrás das câmeras não é muito meu mundo, não. Vamos orar para nós entrarmos no nosso tema aqui de estilo de vida. Querido Pai que estás nos céus, agora vamos meditar um pouquinho, vamos trocar algumas ideias sobre a importância que tem de nós cuidarmos como nós vivemos, o nosso corpo e tudo mais. Faça esse presente conosco, abençoe os nossos amigos que estão assistindo esse momento nosso por Jesus. Amém. Amém. Pastor, estilo de vida, existem muitos estilos de vida, não é? Sim. Dizem por aí, tem uma propaganda que diz que todo mundo tem o seu estilo, mas tem um lugar específico, que é o da propaganda, diz que tem todos, né? Mas estilo, só essa palavra, ela já mostra uma abrangência, né? Só que existe um estilo de vida específico que a Bíblia nos apresenta, né? Jorge Amado dizia, eu nasci assim, eu vivi assim, eu fui sempre assim. E eu concluo Gabriela. Não é? Mas nosso tema de hoje é bem diferente disso, né? Sim. Graças a Deus, nós podemos mudar o nosso estilo, né? O nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos e a maneira também como nós nos apresentamos. Eu acabei esquecendo de mencionar, aqui está o nosso manual que você pode se aproximar, se você conhece alguma pessoa adventista ou você mora próximo de uma igreja adventista, você pode pedir, se for aqui no Rio Grande do Sul, é evidente, você pode pedir esse guia, não é? Que é o guia que nós usamos aqui para o nosso tema dos amigos de fé. Hoje a nossa lição é o tema 10, não é estilo de vida. Mas se por acaso você não tem condições de ter ele físico, nas inscrições lá do canal do canal do YouTube, lá tem o link tanto do tema de hoje, quanto em PowerPoint, que já tem as respostas, e também o guia em PDF, que tem todas as lições, todos os temas que nós temos aqui. E nos acompanhe, não é, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E a gente sempre pede, se você gostou desse tema, distribua para pelo menos 5 amigos, não é, para que eles possam também aprender um pouco mais a respeito disso. Fecha aqui e voltamos ao nosso tema, não é? Beleza. Contigo eu já fiquei nervoso, eu esqueci uma parte do protocolo aqui, viu? Um especialista na área. Isso. Bem, mas estilo de vida, o nosso tema aqui está tratando do quê? Que estilo de vida é esse? Do que gosta de dançar, de música que gosta, do que é? Porque é bem amplo essa afirmação estilo de vida, né? Eu gostaria de responder dizendo que é o estilo de vida do Criador, né? Não é nem estilo de vida cristão, porque a gente às vezes nicha como se apenas os cristãos pudessem viver assim. E o que a gente vai aprender na lição de hoje, no estudo de hoje, qualquer pessoa pode viver desta forma. E existem muitas pessoas que estão vivendo desta forma e nem são cristãos. Não sei se você gosta de carros, mas todo carro ele tem dentro do porta-luvas um manual. E ali no manual dá algumas orientações. Ali diz quanto você tem que colocar de ar nos pneus, que tipo de combustível é o mais indicado, período em que você deve fazer revisão. E nós, como seres humanos, também temos um manual do nosso proprietário, que é Deus, né? Então ele nos deixou esse manual com inúmeras instruções. Então nos vale a pena seguir esse manual. E se eu fizer assim com o carro, botar o combustível mais barato do posto mais barato, os pneus eu troco quando tiver aparecendo os arames e a revisão eu vou fazer quando estiver batendo as bielas, não sou especialista em carro. Quando estiver batendo, o que vai acontecer? Com certeza o seu carro não vai durar muito. Né? Interessante, né? A qualidade dele, do desenvolvimento, do desempenho dele, ele vai se tornar mais consumidor, vai gastão, não é? O fabricante normalmente ele orienta uma especificação de um combustível,
não é? Tem alguns tipos de veículos até que orienta a octanagem do combustível, né? Obviamente, os carros mais luxuosos, né? Sim. Mas é porque quem produziu conhece. Às vezes, nós que somos apenas usuários, nós não conhecemos. Somos o proprietário do veículo, mas nós não conhecemos. Mas temos um manual para buscar as informações. Às vezes, no painel do meu carro, acende uma luzinha e, como eu mudei de fabricante do meu carro, tinha um carro de um outro fabricante, sempre tive um carro de outro fabricante e mudei recentemente, porque veio meu filho, né? Meu filho tem 4 anos de idade, né? E precisou de um carro maior, com bagageiro. Meu carro eu sempre gosto de carro mais compacto, né? E aí eu tive que trocar de marca, e agora começa de vez em quando a aparecer umas coisas na tela e não é intuitivo. Eu tenho que pegar o manual, parar, às vezes é coisa simples. Teve outro dia que era a lâmpada da lanterna da placa de trás. Como descobrir isso? Só manual. Eu tenho uma história que seria engraçada se não fosse trágico. Eu comprei meu primeiro carro, se é que dava para chamar de carro, foi um Fusca. Foi o meu primeiro. Meu primeiro foi um Del Rey. Da minha faixa etária, eu tenho mais de 50 anos, eu sei que não parece, eu sei que parece sim, menos, né? Com certeza. Parece menos, não 35, é? Os nossos amigos estão assistindo, mas mais de 50, nossa! Não é? Parece por volta de 35. Meu primeiro carro comprei do meu irmão, ele me entregou a chave e disse assim, troquei o óleo. Trocou o óleo. 1 ano e meio eu estava vindo de Rolante, começou um barulho embaixo do carro. Tec, 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 tec. Sabia o que era aquilo? Parei, olhei embaixo, não tinha escapamento caído, eu toquei mais. Aí tinha um primo que tinha uma oficina na própria RS, ali quem vem Taquara, Rolante Taquara, tinha um primo ali, o Chico, não é? Quando tava passando na frente da casa, ele é mecânico, deixa eu parar. Quando parei na frente da casa dele, ele abriu a janela e fez assim, para. Entendi por quê. Ele foi lá, levantou o capô, olhou a varetinha, o óleo tinha se transformado em graxa. Nossa. Andei 1 ano e meio, nunca troquei o óleo. Não sabia, fundiu o motor e o carro nunca mais foi o mesmo. Onde está o manual do cristão? Exato, está na palavra de Deus, que nos criou e Ele nos orienta, né? Ele vai nos mostrar como nós devemos, qual é o ideal. Podemos até sair desse manual, mas estaremos prejudicando, né, o veículo que somos nós, né? O que a Bíblia fala a esse respeito? Olha só, desde Gênesis, capítulo ali nos capítulos iniciais, a Bíblia nos orienta que a alimentação mais natural possível, né, é a ideal. Quando Deus criou o homem, Ele deu por alimento aquilo que estava na natureza, né? Esse é o ideal, ainda em nossos dias. Hoje, a alimentação dos campeões é uma alimentação preferencialmente vegetariana. Então, quer dizer, é exatamente o regresso àquilo que está na Bíblia apresentando como a dieta original, né? O livro de Daniel, não é o manual menciona, não é o livro de Daniel e seus companheiros. Lá tem um fato muito interessante lá, né? Sim, ali mostra o resultado. Conta para nós, assim, sim, só em poucas palavras. Conta, ali mostra o resultado do que é ter uma dieta diferenciada, uma dieta segundo a orientação da Bíblia. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram levados cativos para a Babilônia. Eles, por pertencerem à família nobre, né, de Israel, eles eram tratados de maneira diferenciada na corte de Nabucodonosor. E ali eles foram levados para estar junto aos sábios da Babilônia. E a alimentação que lhes foram oferecidas era a alimentação do banquete, da mesa do rei. Os manjares, né, as carnes, né, tudo que tinha, segundo a Babilônia, de melhor. Porém, Daniel e seus amigos, eles pediram autorização para que eles pudessem se alimentar de maneira diferente, utilizando apenas uma dieta natural, utilizando apenas alimentos crus e ingerindo água.
ao contrário do que estava sendo oferecido no banquete. E depois de 10 dias, não é, foram fazer um teste e perceberam que estavam se mostrando 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios do reino da Babilônia. Então, quer dizer, desde o tempo bíblico, já se mostra, né, que a alimentação mais natural possível é a mais indicada para nós desenvolvermos melhor aquilo que nós somos como mecanismo, vamos dizer assim, né, como veículo produzido pelas mãos de Deus. Você acaba de mencionar, não é, que as coisas, quanto mais naturais, melhores. Eu conheço um sistema, não é, uma indicação, conselhos, não é? E eu estou aqui com o esposo de uma nutricionista, eu sou até constrangido. Vai lá, segue de lá, falar sobre isso. @nutri.thaís no Instagram. Ela vai ficar feliz de eu ter feito o merchan dela. Sem problema, sem problema. Manu, põe nos caracteres, tá? Põe nos caracteres lá que vai ser legal, viu? E aí eu fico bem com ela também. Ganhei ponto com a esposa ganhou agora. Ponto com a esposa, ganhou ponto com a esposa. Sem problema. Nós temos uma crença, assim, dos 8 remédios da natureza. Poderia dizer que os 8 remédios da natureza têm uma ligação com o que Adão e Eva se alimentaram, com o que Daniel se alimentou? De modo geral, Deus, quando ele planejou a criação do homem, ele planejou ofertar coisas gratuitas. Sim. Né? Então, Deus desenvolveu 8 remédios que serviriam de manutenção para a nossa saúde. Por mais que talvez alguns deles hoje tenham o pedágio, né? Eu brinco quando eu falo, por exemplo, um desses remédios naturais é a água, eu digo que a Corsã é o pedágio, né? A água é gratuita, sim, né? Mas a Corsã é o pedágio, né? Então a gente às vezes tem que pagar pela água, mas ela nos foi concedida como um presente natural. Então eu tenho aqui a lista, vamos lá. Alimentação. Nosso amigo tem acesso a essa lista também, sim, né? Tá tanto no nosso lá estudo. Na inscrição do canal, quanto no estudo tem a Sim, lista, no estudo né? está aqui. Olha só, alimentação, né? O mais natural possível, né? Exercício físico, você não precisa pagar nada, não precisa pagar academia. O que significa alimentação mais natural possível? Vamos, assim, exemplifica para nós, exemplifica. Vegetais, né? Frutas, verduras, legumes. Eu vou almoçar. Como é que eu almoço de forma natural? Com alimentação saudável e natural. Olha só, eu não vou ser tão técnico, mas minha esposa, fazendo a propaganda Rapaz, eu de novo... devia ter convidado exato, eu devia ter convidado a tua ela. esposa para estar aqui. Fica a dica aí. Cometemos um erro, meninos. Cometemos um erro aí, viu? Mas tudo bem, deixa assim. Essa semana ainda, no Instagram dela, ela postou. Eu não vou lembrar de cabeça, mas uma refeição, ela precisa ter 3 componentes, né? Sim. E aí, eu não vou saber repetir tecnicamente os 3 componentes, né? Mas eu preciso de um carboidrato, né? Eu preciso de uma proteína e eu preciso de um vegetal, né? Então, por exemplo, uma alimentação equilibrada, né? Seria eu comer batata, né? Que é carboidrato, comer um grão de bico, que é a proteína, e aí a salada seria 2 ou 3 tipos, né? Eu poderia comer um alface e um tomate, que eu teria uma alimentação equilibrada, né? Então, eu não preciso de uma dieta cárnea para dizer, eu preciso de proteína. Eu nunca comi carne. Estou fazendo aqui essa revelação para o Brasil inteiro, né? Quando os meus pais se casaram, eles decidiram tirar da alimentação da nossa família o alimento carne, né? Eu como produtos de origem animal, como leite, derivados, como bom mineiro, né? Comedor de queijo, né? Mas a carne nunca comi. E o que acontece? Eu sou pequenininho assim, porque raquítico, né? Sim, né? Porque não precisa. Na natureza, minha saúde é equilibrada, né?
É óbvio que às vezes a gente precisa sempre melhorar. É importante você falar sobre essa questão da carne. É pecado comer carne? Nós devemos comer? Não? Qual é que é essa questão da carne que às vezes tem alguns mitos? Olha só, você está querendo me colocar em rascada. A ideia é essa, eu vou lhe responder com um texto bíblico. É amigo depois... de fé, né? E amigo a gente pode apertar. Eu vou contextualizar depois o texto, mas o texto de Êxodo, capítulo 15, verso 26, diz assim: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O que esse verso está querendo dizer? Que se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos ser preservados de enfermidades. Não é pecado comer alimento cárneo, até porque foi uma provisão de Deus, num contexto específico do dilúvio, né, que Deus concedeu isso. Porém, voltando ao exemplo do carro, você de vez em quando no seu carro coloca aditivo? Você coloca aditivo no seu carro? Sim. De vez em quando é saudável colocar aditivo. Sim. Por quê? O aditivo ele funciona limpando os bicos de injeção, né? Mas você já parou para pensar se você só coloca, já que o rendimento fica melhor, colocasse só aditivo? Teria problema, né? Você iria corromper o seu motor, não é? Com essa quantidade de aditivo. É prejudicial. Quando Deus ele concedeu o alimento carne, tinha um propósito, né? Então, não é pecado, mas o uso em abundância disso, aí traz muitos prejuízos. Então, quer dizer, se você que está nos ouvindo utiliza de alimento carne, a minha orientação para você é reduzir ao máximo. Porque o nosso organismo é debilitado por causa do pecado. Porém, na natureza, Deus ele tem elementos para complementar essa nossa necessidade. Interessante. A gente teria uma abrangência muito maior desse tema, não é? E o tempo, nós somos limitados pelo tempo, não é? E eu gosto de pensar na carne também, 72 horas, alguma coisa assim que leva, né, até a gente completar a digestão da carne, né? E a nossa mente fica nublada e temos dificuldade de entender as coisas espirituais. E isso é tão importante quanto a saúde. Deus né? ele pede um culto racional, né? E o alimento de mais fácil digestão, ele vai contribuir, não é, para um pensamento melhor, uma compreensão melhor, um raciocínio melhor. Então, por isso que a dieta alimentar é a mais saudável. Daniel, vamos fazer um ping-pong aqui? A gente nunca fez ainda em nenhum tempo, vamos fazer um ping-pong, mas eu tô aqui, eu quero passar esses 8 remédios e o tempo não vai permitir a gente... Então, assim, eu vou mencionar aqui o remédio e você dá uma pincelada assim, rapidinho, não podemos... Que a gente começou e nem terminou. Porque senão a gente não vai terminar isso aqui, aí é importante, né? Vamos lá, alimentação, já foi falado. Exercício físico. O ideal, pelo menos 30 minutos diário, né? Não precisa ser academia. No meu caso, eu estou precisando de uma academia, mas eu tenho me desenvolvido 30 minutos diário. Hoje de manhã, devido à correria, a gente esquece, a gente não consegue, não é? Hoje meu dia foi bem agitado, porém, é importante. Amanhã de manhã, eu estarei ali no Parque de Taquara, fazendo a minha caminhada entre as 8 e eu estou morando em Taquara, embora esteja em Parobé. Parque do Trabalhador. Parque do Trabalhador, isso. Meia hora ali, pelo menos, de caminhada ali em volta daquela pista. Parque do Trabalhador para vocês hoje. Para nós, taquarense, como eu sou, é o Titão. Nos fundos do Titão ali. Vamos lá. Exercício físico, água. Água. Pelo menos 8 copos de água por dia. Na realidade, se você for no Google, você procurar a medida ideal de água, ela é conforme o seu peso, né? Então, você deve fazer um cálculo, né, de o quanto você deve ingerir de água. Mas 8 copos é um equilíbrio, é uma média, não é, adequada. Luz solar. Luz solar. Esse é um tema que envolve muita questão da depressão, né? Hoje temos uma epidemia, poderíamos dizer assim, de depressão, e muito é fruto de que na década de 70, 80 e 90, nós fomos estimulados a nos besuntarmos de protetor solar. E como o organismo necessita da vitamina D, não é?
Nós hoje temos uma geração que precisa da vitamina D, por falta da luz solar. Qual o melhor horário de tomar vitamina D ou tomar sol? Ao meio-dia. Olha só que ironia. E a ciência tem comprovado isso. Olha que ironia. Antigamente dizia só, não, até 10h30 só depois das 4 da tarde. Mas não é, eu vou ficar aqui meio-dia, do meio-dia às 2 horas da tarde. Não, 10, 15 minutos. Por quê? Para que o organismo sintetize a vitamina D, ele precisa dos raios UVA e UVB, que é a maior intensidade nesses momentos. Obviamente, tudo em excesso, inclusive água, como o sol também, ele pode ser prejudicial. Pode desenvolver câncer de pele, né? Eu que tenho uma melanina mais forte, eu posso ficar mais tempo exposto ao sol. Sim. Você que é um pouco mais clarinho, não é? Você tem que ficar um tempo mais reduzido, mais de 10 a 15 minutos, né, para que tenha essa sintetização da vitamina D. Os meninos devem estar apavorados, né? O primeiro amigo de fé que está me fazendo eu ficar calado. Não é verdade, Gabriel? Mas fala mais do que a cobra, né? Eu falo muito, agora eu estou calado aqui porque não vou entrar. Vamos lá, temperança. Temperança é o equilíbrio. Né? O equilíbrio tempero, em todas, tempero. Em todas as áreas. Temperança é no trabalho, não é? É na alimentação, não é? Em todas as áreas do estilo de vida. Vamos avançar. Vamos lá. Ar puro. Ar puro, né? Nós vivemos num lugar privilegiado que é um pouco menos urbano que os grandes centros, mas nós precisamos ter um contato com a natureza para ter o pulmão funcionando, respirarmos bem, né? Então, isto é importante. Repouso, descanso, pelo menos 8 horas de sono. Se você não consegue dormir 8 horas, você precisa repor ao longo do dia. Fazer uma sonequinha de 15 minutos depois do almoço também é saudável. O organismo precisa descansar. Mas o excesso do sono... Aí também traz o prejuízo. Tá vendo, Manu? Na tua idade aí, o pessoal dorme demais, né? A Manu é jovem ainda, às vezes está no processo de desenvolvimento, as horas de sono, por exemplo, meu filho ele precisa de 12 horas de sono. Sim. E eu falei 8 horas é o ideal, né? Porque ele ainda está no processo de desenvolvimento, crescendo, né? O cérebro ele precisa disso, né? Mas outros que nem o Arthur, que dorme mais do que isso, poderia dormir menos já. O Gabriel, por exemplo... Não precisa. 8 horas já está bom. Ok. Né? Fica a dica, viu? Olha só que interessante. Precisa ser... antes da meia-noite, o mais escuro possível, né? Quanto mais escuro, você vai sintetizar um hormônio que o sono traz. Deixa eu parar um pouquinho aqui, não é? E se eu dormir com a televisão ligada, um fonezinho de ouvidos, escutando um podcast? O organismo, além de não descansar, não vai sintetizar os hormônios necessários que o sono produz. Então, quer dizer, vai criar desequilíbrio. Rapaz, repouso e confiança em Deus. Agora eu começo a participar de novo. E o interessante é que confiança em Deus está cientificamente provado. Aqueles que creem no poder de Deus, né, eles se recuperam 30% melhor do que aqueles que não têm fé. Cientificamente provado isso. Interessante, né? Para confiar em Deus, precisa assistir os outros episódios que acaba os estudos anteriores que vai construir até aí. Construindo até chegar aqui, né? Porque você não confia em quem você não conhece, né? Verdade. É interessante. A Bíblia fala em Levíticos 11, tem lá o nosso manual menciona uma lista lá de alimentos que devemos comer, que não devemos. Como é que funciona essa questão? Por que Deus deu essa lista em Levíticos 11? Qual era a intenção de Deus? Deixa eu te dizer, em nenhum dos estudos foi assim uma pergunta e resposta. Mas como esse tema é bem assim... No nosso contexto de um mundo de pecado, como eu disse, o pecado ele gerou desequilíbrio. Sim. E o alimento carne, obviamente, ele tem uma quantidade proteica, né, elevada, que, mediante a nossa necessidade, ele vem suprir. Sim. Eu não estou dizendo que na natureza não tenha. É possível ter, é possível encontrar. Porém, existem alguns tipos de alimentos cárneos, né, que não são adequados. Porque, em vez de ele suprir uma necessidade, ele está contaminando o nosso organismo.
não é? Levíticos fala em porco Porco e peixe de pele, não é? Peixe de couro, isso. Peixe de couro, né? isso. Na realidade, fala dos animais que têm unha fendida, mas não ruminam, e os animais que não têm o casco fendido, né? E ainda que ruminem, né? Então, para que seja um animal que a Bíblia entenda que é possível eu me alimentar dele, ele precisa ter unha fendida e precisa ruminar, unha dividida, não é? Casco dividido, né? Então, o porco, ele embora tenha casco dividido, embora ele tenha o casco dividido, ele não rumina, né? Da mesma forma, o cavalo, ele rumina, mas não tem o casco dividido. Então, a carne de cavalo, esse não devemos comer, né? E aí também tem uma lista no livro de Levítico das aves, né, que nós não devemos nos utilizar, né, dentre as quais está o urubu, né, que nós não devemos nos alimentar, né, porém não cita, por exemplo, a galinha, não cita o pombo, que são alimentos que são carnes que não são prejudiciais. Ao mesmo tempo fala dos peixes. Os peixes de couro, né, eles não devem ser utilizados. Uma pesquisa científica feita pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer o reitor, fizeram uma pesquisa e perceberam que os peixes de couro, eles retêm o metal pesado da água. O que é o metal pesado? É uma substância cancerígena, né? Sim. E os animais, e os peixes, na mesma água, os peixes de escama, eles deixam esses metais passarem. Eles vão, passam e saem do corpo, então não ficam na carne. Cuidar do corpo é importante, não é? Eu sou fruto de uma família que foi destruída por causa do álcool. Meu pai, minha mãe foi casada com meu pai 2 anos e meio, não, 5 anos. Não é? Quando eu tinha 2 anos e meio, minha mãe se separou do meu pai, exatamente pelo álcool. O álcool destrói as famílias, Destrói. Né? A Bíblia fala disso. E a Bíblia diz que nós devemos evitar, né, a bebida forte, e quando ela diz a bebida forte, ela está exatamente se relacionando à bebida alcoólica, né? Então, não é saudável, ela afeta o nosso desenvolvimento cognitivo, né? Alguém que se utiliza da bebida alcoólica não tem a capacidade de discernimento que outros têm, e aí a gente já vê que a própria sociedade recrimina isso, porque se você bebe e pega uma direção, não é? Você é entendido como um criminoso, né? Então já mostra o prejuízo das bebidas alcoólicas aí. Nossa, como o nosso tema é conduta cristã, a gente está, assim, é lindo quando a gente estuda isso, e Deus fez com que a gente convidasse você exatamente num tema que eu não sabia que você tinha tanto conhecimento. Eu gosto. Não é? E eu tenho certeza que Deus está ao leme desse trabalho que a gente está fazendo. A gente trabalhou assim, a gente viu conduta cristã, tem a questão da alimentação, que nós temos que ter cuidado, tratamos de uma lista, mas para por aqui, ou eu também preciso cuidar do meu corpo, o externo. Nós falamos do interno até agora. E o externo, o que a Bíblia fala? Quais os cuidados que eu devo ter? Eu posso me vestir do jeito que eu quero, fazer do meu corpo o que eu quero? Como é que é isto? Nós somos chamados a sermos representantes de Deus, embaixadores, né? Um embaixador que está num país diferente do seu, de origem... Deixa eu fazer uma pergunta. O meu estilo, a roupa que eu visto tem a ver com o meu estilo de vida? Com certeza. Como é que funciona isso? O meu estilo de vida, ele demonstra a quem eu pertenço. Se eu pertenço a Deus, eu vou seguir as orientações que Ele me apresentou, né? Que foram essas que nós estudamos. Agora, se eu não me comunico, se eu não apresento aquilo que eu creio, eu vou criar um ruído de comunicação, né? Eu vou estar comunicando algo diferente do que é a minha intenção, né? Então, isto precisa ficar claro. Na maneira como eu me apresento, eu estou apresentando a quem eu represento. Eu gosto de pensar nessa questão da vestimenta. O que a Bíblia fala? A Bíblia é muito clara, direta e tranquila. Modéstia cristã. Modéstia significa moderado. Deixa eu ler um texto? Pode ler. 1 Timóteo 2, verso 9, aqui fala da mesma sorte que as mulheres. Isso quer dizer, Paulo estava falando para Timóteo, falando para os homens, Sim. Mas o princípio ele é abrangente. Sim. Ele diz assim,
Em traje decente, se atavinhem com modéstia e bom senso. Olha só, primeiro princípio, traje decente. O que é traje decente? E aí, para... Deixa eu provocar, paletó e gravata? eu gosto Vocês gostaram dessa, né? Eu gosto de entender pelo contraste. Sim. O que é indecente? Indecente é a exposição em demasia do corpo, não é? Indecente é algo que tem a conotação sexual. Então, tudo que não é exposição em demasia do corpo e tudo aquilo que não tem conotação sexual não é indecente, então automaticamente pode ser entendido como um traje decente. Então, o que eu devo fazer? Eu devo olhar no espelho e me perguntar: meu traje está indecente? Está com conotação sexual? Eu estou expondo demais o meu corpo? Né? Então, esse é o primeiro... Estou sendo moderado? Aí é o segundo princípio, né? Que é modéstia. Modéstia significa equilíbrio, é a moderação, é não estar nem aquém e nem além, não é? É o equilíbrio. Então, por exemplo, mediante a um trabalhador de classe média brasileira, né, ele poderia andar com uma Ferrari importada? Não que seja problema, mas não se enquadra dentro do seu poder aquisitivo. O problema não é ter a Ferrari, o problema é pagar o IPVA. Né? Ele não tem condição. Então, quer dizer, ele vai ficar endividado. Então, quer dizer, é um desequilíbrio. Nós somos chamados a uma modéstia. Então, eu não preciso comprar roupas que estejam fora do meu padrão financeiro, nem acima, nem abaixo. Eu gosto do exemplo do carro porque você tem um bom carro, não é? Agora, imagina você chegar na frente da sua igreja com um carro com como que é, daqueles coisas de ferro assim que me fugiu a palavra. Sou especialista em carro. Esse arames, né? Um arame amarrando a porta, né? O escapamento batendo no chão. Você, diante daquilo que você representa, as pessoas vão olhar e vão falar assim: peraí, relaxado. Mas é relaxado. Porém, você há de concordar comigo que existem pessoas com menos poder aquisitivo que a grande maioria, eles têm esses tipos de veículos e utilizam eles para força de trabalho. Que para eles está dentro do que é a possibilidade. Então, quer dizer... E o contrário é a mesma forma. Exato, a mesma forma. Você não pode ter um... Sim. Então, é um princípio dinâmico. Ele se aplica a cada realidade. Não é? Então, decente, modesto e bom senso. Bom senso. Eu estou indo para a praia, eu não vou de terno e gravata. Não é bom senso. Eu vou para a igreja. Não vou que nem você vai às segundas-feiras, né, lá junto com os outros colegas pastores jogar bola. Não é bom senso. Cada lugar... Não adianta você também ir aparecer lá no futebol de terno e gravata, né? Não é bom senso. Então, a Bíblia apresenta princípios que vão direcionar a forma como eu demonstro que represento a Deus. E aí mais, o texto ainda fala sobre ouro, pérolas, né? E eu gosto lá de Gênesis 35, se eu não me engano, onde as esposas de Jacó foram se colocar na presença de Deus. E elas retiram os seus atavios, os seus adornos, não é? Retiram as argolas que lhes são penduradas nas orelhas. Por quê? Porque elas vão se colocar na presença de Deus. E eu gosto tanto desse texto que a pergunta que me vem é: quanto tempo você quer se colocar na presença de Deus? Quanto tempo você quer estar? Você quer demonstrar isso de maneira exterior, ao retirar os seus adornos? Existem cristãos que não conseguem compreender a profundidade disso, do que é retirar os adornos e se colocar na presença de Deus. Que malefícios traz a questão dos adornos? Por que Deus é tão claro em pedir para que a gente tire os adornos? O que mais nos afasta de Deus é o eu. Uhum. Lá no Éden, Eva escolheu a própria vontade em detrimento à orientação de Deus. E os adornos vão valorizar exatamente esse mesmo contexto, o eu. Eu vou colocar o meu eu. Agora, muitas vezes, um relógio, um carro, também pode ser um adorno. Eu preciso cuidar com todo esse contexto. Nós precisamos encerrar. Eu poderia dizer, pastor Danielson, que estilo de vida
é eu matar o meu eu, Verdade. o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de fazer, e aí dizer o que Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse é o meu verso preferido. Interessante, né? Estilo de vida, o nosso tema de hoje. O estilo de vida de alguém que começa a andar com Jesus, começa a deixar de ser ele mesmo, e aí reflete em tudo, né? Verdade. Naquilo que come, naquilo que veste, naquilo que E bebe. o texto diz, isso é viver pela fé no Filho de Deus. O quanto esse tema tem feito a diferença na sua vida. Afinal, nós somos amigos de fé, temos a mesma fé. Eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos convidou a fazer. A gente vai deixando para trás aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai buscando esse crescimento até alcançarmos a transformação em Cristo. O que você gostaria de dizer para os nossos amigos que estão assistindo esse nosso podcast? Coloque seu coração nas mãos de Deus, peça força em Deus para renunciar os seus gostos, porque isto é a prática de tudo aquilo que a gente estudou. É transformar em prático, do dia a dia, tudo aquilo que a gente estudou. Então peça a Deus, que Deus lhe ajude a renunciar o seu próprio eu. Se você está com problema de saúde, quem sabe se você tivesse conhecido esses princípios antes, muitas coisas poderiam ter sido resolvidas antes, não é? Valorize quem é você. Nós não sabemos o que é bom para nós. Deus sabe o que é melhor para nós do que nós. Deus tem projetos para nós melhores que os nossos projetos para nós mesmos. Por isso Deus quer que a gente siga o estilo de vida dele e não o nosso. Pastor, ora para nós? Oremos. Ora para os nossos amigos que estão assistindo o nosso podcast. Amém. Oremos. Santo e poderoso Deus, um assunto profundo, um assunto que exige de nós um posicionamento, um assunto difícil, ó Pai, mas pedimos a Ti, pelo poder do Santo Espírito, que nos ajude a renunciar o nosso próprio eu e aceitarmos o direcionamento da Tua palavra. Nos dê força para vivermos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. É o que nós lhe pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigo, se você tem alguém que você sabe que precisa mudar o seu estilo de vida, forma de comer, de beber, de se vestir, envia. Se é teu amigo e é alguém que você gosta, envie, faça um desafio. Pelo menos para 5 amigos, envie esse link do podcast para que você possa estar ajudando alguém que está necessitando de ti. Pastor Danielson, muito obrigado. Não temos palavras para agradecer. Agradece lá o pessoal de Parobé que abriu mão do pastor deles por algumas horas para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estamos à disposição e já vou falar para a Thaís que ela vai ser convidada para a próxima, né? E ela já está à disposição. Nosso sonho é, quem sabe, gravar com os 8 remédios, cada remédio um tema. Que beleza. E aí vai ser as amigas de fé. Que já beleza. estamos sonhando, viu? Vai ser Isso bênção. aqui é quase um compromisso, né? Vai ser bênção. Grande alegria. Um abraço a todos os amigos que estão em casa aí. Partilhe com os colegas aí, com os familiares, com aqueles que precisam. Vai ser bom. Até a próxima. Que Deus abençoe, que Deus esteja com você e com a sua família.